Olá, um novo humano, tudo bem com você? Estamos passando por grandes situações, transformações, né? Coisas que nós já sabíamos que iríamos passar e intuitivamente, ouvindo grandes pessoas, grandes revelações, né? Então hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre o despertar. O que o despertar traz para a nossa vida e quais são as sensações. Sejam bem-vindos aqui ao canal Novo Humano. Para quem é novo aqui no canal, chegou aqui, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Se você caiu aqui de paraquedas, pode ter certeza que não foi por acaso. Era essa mensagem, esse bate-papo aqui que você precisava entender, porque muitas pessoas acham que estão enlouquecendo, né? Meu nome é Adriana, sou terapeuta holística e estamos aqui nessa caminhada dessa evolução para esse novo humano. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje, e hoje na conexão com o Mestre Lanto, da sabedoria e do entendimento, de discernir o que é certo ou errado para você dentro da sua essência, porque está muito, mas muito desafiador hoje nesses tempos atuais. Ligar uma TV, ouvir uma música, entrar na internet, como que está desafiador, porque mesmo você não pesquisando certas coisas, as coisas elas vêm para você. Eu, por exemplo, eu utilizo do YouTube, o YouTube Premium, para não ter essas questões de propaganda, mas como eu tenho outros canais, esse canal eu não recebo nenhum anúncio, mas nos outros canais que eu tenho canal de tarô, esse tem vários anúncios. É uma salada de informação, é uma salada de curso, é uma salada de tudo que a pessoa precisa fazer para aprender, para despertar. Hoje eu tô aqui, hoje eu acordei, né? Fiquei um pouco mais introspectiva, mas eu nesse processo de despertar, eu estou sentindo também que eu estou nessa agitação. A gente tem que ficar muito atenta a isso. Então, não é porque nós dizemos despertos, porque nós não estamos totalmente, viu? É isso que eles falam, sabe? É isso que eles falam sempre. Nós estamos ainda presos nessa Matrix. Nós precisamos dela. Olha que doido, né? Todo esse sistema, o sistema financeiro, o sistema religioso, esse eu já me desvinculei. Mas tem outros sistemas que nós precisamos. E até que ponto que a gente desvincula de cada sistema que há em nós? O sistema familiar, o sistema financeiro, do trabalho, da troca, que eles mesmos falam que é necessária essa troca para não virar escravidão. Entendem? Eu estou entendendo também. Tem muita gente, infelizmente, nem todo mundo vai aguentar, né? Essas pancadas, mas essas pancadas é como se fosse vários despertadores na tua cabeça. Algum despertador, ele vai tocar para te distrair, para te tirar a atenção. E a gente precisa ficar muito atento.
qual o despertador que a gente vai desligar, e qual o despertador que a gente vai manter e agradecer. Para a gente ter esse entendimento, a gente precisa se interiorizar, não tem jeito. E tem muita gente que tem essa dificuldade de ficar em silêncio, de ficar sozinho, sozinha. Uma vez eu trabalhando, uma colega de trabalho falou: eu não consigo, eu não gosto da minha própria companhia. Olha que triste. Se a gente não gosta da nossa própria companhia, tem um grande desafio aí, né? E são nesses detalhes que a gente precisa ficar atento. Por que eu não gosto da minha companhia? Então eu preciso trabalhar alguma coisa em mim, perdoar algumas coisas, né? Em mim, fazer terapia é importante. Por que a pessoa não gosta da companhia? E nesse momento, gente, o melhor que a gente se faça é a gente se integrar à nossa companhia. Às vezes eu fico com medo de falar certas coisas aqui e ser mal interpretado, mas já vai de cada um, né? Então, assim, a interpretação, até Jesus, quando estava aqui, ele foi mal interpretado. Até a Bíblia, ela tem interpretações distorcidas, né? Quem sou eu para todas as pessoas seguirem o mesmo rumo, o fluxo da minha consciência, né? Então não é assim. Hoje eu tô aqui, vocês me desculpam, realmente não apareceu nenhum tema para falar, mas aí eu pedi orientação aos mestres e eles foram pedindo para eu abrir alguns oráculos, tá? E saiu aqui, olha, Mestre Lanto, tá? Que é o mestre do raio amarelo, né? Do raio amarelo, dourado. E olha aqui a chama trina. Como que a gente se conecta a isso? É interiorizando. Como que a gente se conecta à nossa sabedoria e a gente observando mais. Observando mais, sem essas emoções falsas. Quais são essas emoções falsas que eu digo? É aquela emoção do prazer. Quais são esses prazeres? Os vícios, a bebida, a balada, a diversão, ela é importante. É importante sim a gente se reconectar com o mundo, porque não adianta a gente só ficar sozinho, só interiorizar. É muito fácil quando a gente está sozinho, a gente evita confusão, a gente evita conflitos. Mas e dentro da gente? Deve estar uma bagunça em muitas consciências. Então, o que Mestre Lanto ele está orientando dizer é que a gente precisa desses momentos de silêncio, mas não se isolar do mundo, porque nós estamos nesse sistema. Não adianta falar, eu vou me isolar do mundo, que eu saio da Matrix. Que ilusão, não sai. Só se você viver bem isolado mesmo, ir para uma colina, ir para o meio
da natureza, numa cabana, aonde que você plante os seus alimentos e colha os seus alimentos, que você não dependa de ninguém, mas a gente depende, não é? Então, se você tem essa condição de fazer isso, ótimo, você consegue sair, né, dessa matrix. Mas se você não tem essa condição, ainda você está. E a gente precisa aceitar algumas coisas, não é aceitar o sistema, aceitar que nós estamos nele ainda, né? Que não é nada bom. Nada bom. Mas o que a gente pode fazer? Se distancie dessas notícias, né? Isso daí a gente sempre fala aqui no canal, né? A gente já estudou também. Carta de Cristo falou, Livro de Ouro de Saint Germain falou, né? É a gente distanciar, mas se integrar com o planeta, com grupos que pensam da mesma forma que a gente, sim, mas não só os grupos que a gente pensa, que pensa da mesma forma, porque senão a gente vai entrando numa casca de ilusão. A gente também tem que olhar para os outros lados, outros direcionamentos, sem julgar ninguém. Nem todo mundo está 100% certo. Ninguém que está aqui, neste planeta, vivendo essa 3D, tem 100% de razão. E aqui o que ele pediu para eu ler aqui para a gente, né, é o seguinte: o retorno ao templo interior. Hoje eu redescubro o meu eu interior em silêncio sagrado. Esse é o meu templo interior, no qual eu posso estudar calmamente as lições que a vida me tem oferecido. Aqui eu recupero a minha sensação de tranquilidade, eu recupero a minha confiança no universo, banhado na luz do meu templo interior. Eu agora me lembro do valor de cada etapa da minha vida. Profundo, né? E é isso que ele pediu para eu passar, porque realmente também acabei sendo bombardeada por várias questões, né, que eu falei da internet, e isso não é bom. Então, como que a gente faz para desintoxicar? Entrar no nosso templo interior, né? Então, a gente precisa de a gente se reconectar, voltar para o nosso templo interior. Eu estou numa fase que, não sei se vocês estão, mas tem muitas coisas que a gente precisa selecionar. Nem tudo a gente pode concordar de uma, né? Antigamente eu era assim, tudo as pessoas falavam, eu sempre observava isso em mim, mas eu não tinha controle. Vê se pode. A pessoa falava, eu sempre, né, balançando a cabeça. Hoje em dia eu questiono, sou uma pessoa que estou questionando mais, eu estou observando isso. Isso é bom? Está sendo muito, muito complexo para mim, porque como eu sempre fui uma pessoa que absorvia tudo que as pessoas falavam, hoje, sendo questionadora, parece que eu estou andando contra a correnteza, contra a maré. E, ao mesmo tempo que eu estou contra,
Na verdade, eu não estou contra a mim. Eu estou contra a maré do sistema. E a espiritualidade de luz, ela é tão maravilhosa que ela faz isso de uma forma branda, devagar, aos poucos, silenciosa. Mas para a gente não se perder, eles pedem para a gente retornar ao nosso templo interior. Lembrei que Sananda, no seu relato na Carta de Cristo, ele fala que algumas vezes, quando ele estava, veio a palavra aqui, entorpecido de tanta ira das pessoas ao redor, de doenças, ele saía, se isolava um pouco. É importante, gente. Então, nem todo mundo consegue ir para uma cabana, morar numa cabana e se isolar de todo mundo. Isso também eu não sei se isso é tão amoroso, né? Pode ser uma crença minha que eu vou trabalhar, vou refletir sobre isso. Porque a gente está tão acostumado a servir, né? E é um ponto questionável. Então a gente precisa, se a gente tem que estar aqui, no meio de várias situações e consciências, a gente precisa às vezes dar uma pausa e restaurar. O que eu estou fazendo aqui? Para qual direcionamento? Isso daqui eu acredito, isso daqui eu concordo, isso daqui eu discordo, mas o que eu estou sentindo no meu coração? Adriana, eu estou sentindo angústia. Se você está sentindo angústia, se conecte com a natureza. Vai mexer no seu jardim. Se você mora em apartamento e não tem jardim, vai fazer uma caminhada. De preferência onde tenha muita natureza, para descarregar essa angústia. Gente, tome cuidado com música. Eu tenho eu pago um aplicativo de TV, né, de filmes, isso, assim, desenhos, né, aqui para a família. E eles me mandaram uma mensagem que eu não estou usando as questões da música. Eu até respondi, porque as músicas estão complicadas, né? Eu não tenho nenhum gosto daquelas músicas que foi mostrado ali, né, no cardápio deles. Então tá difícil. Então a gente tem que selecionar mesmo o que entra: comida, alimentação, o que a gente escuta também. Não só as músicas, mas as reclamações, né? O que a gente vê. Tudo isso, e tudo se transforma quando a gente muda essa consciência. Tudo se transforma na vida da gente, o local onde que a gente vive, né? Mas agora está sendo um momento desafiador para todos, tenho certeza, né? Tenho certeza não, porque a gente não tem certeza de nada. Mas para nosso grande despertar, para nossa grande paz interior e a nossa saúde mental, o melhor a se fazer é a gente retornar para o nosso templo interior. Deixo vocês aqui com essa reflexão, e eu também, claro. Então, tem gente que está me perguntando: Adriana, você sumiu dos grupos, né, que a gente participa. É porque eu estou nesse momento de lapidação, entende, gente? Não tenho problema com ninguém. Sou muito grata a várias pessoas que passaram e que passam na minha vida, mas é um momento que eu estou exatamente aqui, nesse retorno. Eu estou me reconectando, né? Então, assim, não é agora, né? Já tem
Já tem alguns anos que eu estou tendo consciência, e cada dia mais a gente vai tendo consciência. E aí eu vou revendo lá no passado as pessoas que eu acompanhava, as pessoas que eu fiz cursos, e eu sou completamente grata. E que ninguém é guru, eu também não sou, não quero ser, né? E ninguém é guru de ninguém, gente. O nosso próprio guru somos nós mesmos. Olha que sorriso lindo dela, né? É isso, né, que eu quero passar aqui para vocês. Outra coisa que eu. Agora é o momento dos informes, né? Uma coisa que eu quero falar para vocês. Todo o tratamento que vocês recebem, né? Por exemplo, comigo, né? Todo o tratamento que vocês recebem é 50% meu trabalho. Meu trabalho que eu falo é da espiritualidade, mas eu sou a conexão deles, tá? Eles mandam falar. Na verdade, eu tô para gravar esse vídeo há algum tempo, né? Porque teve até uma pessoa querida, né, que fez o tratamento e falou: eu fiz o tratamento, mas não aconteceu nada. Na questão, por exemplo, do divórcio energético. Gente, divórcio energético não é uma coisa de uma hora para outra. Eles são amorosos. Esse divórcio energético, se tá devagar, é porque é uma coisa muito. Você mesmo não está querendo soltar. Entende? Então, tem muitas coisas que o divórcio energético ele desata. Mas aquilo, por exemplo, sobre magia, feitiçaria, escravidão, tá? Mas tem gente que ela precisa retornar e fazer mais. E todos os pensamentos, como que está o seu pensamento? Como que é o seu jeito de ser? Você reclama? Você é uma pessoa desprendida? Você consegue fazer esse retorno ao seu eu interior, ao seu templo interior? Quando uma pessoa ela tem essa facilidade, pode ter certeza que desata, tá? Tem alguns laços que são muito, mas muito enraizados, emaranhados, não dessa encarnação, de outras. Então a gente precisa aceitar o processo. Tem algumas pessoas que já estão fazendo novamente comigo, né? E ainda não conseguiu. É mesmo, no próprio ritual eu vejo que não consegue. Eu paro e penso e reflito. E eu peço para você parar e pensar e refletir. Seus pensamentos estão focados nessa pessoa? Como está? Tem muita mágoa. Então você precisa, além do contrato energético, trabalhar esse perdão, porque não é. Tem gente que acha que é só pagar para fazer esse divórcio energético e você não tem responsabilidade nenhuma. Você tem 50%. Esse 50% é aqui comigo e com a espiritualidade. E o 50% é único exclusivamente seu. Quer dizer, 25%, né? Não, na verdade é 50%, porque é você que está pedindo. Tem a outra pessoa também, mas foi você que atraiu, então é 50%. Eu ia dividir você com a outra pessoa. Não, 50% é seu sim. Por quê? Isso não quer dizer, quando você faz um divórcio energético, isso não quer dizer que a pessoa ela não vai ficar atrás de você, te espiziando, querendo te irritar. Vai. Ela vai querer, porque é uma batalha.
na própria chama, no ritual, eu vejo a batalha energética que é para se manter no mesmo lugar. E nós já temos esse costume de ter medo do novo. Como que você sempre reagiu na tua vida? Você sempre gostou de mudanças ou você sempre foi resistente àquilo que você acreditava, aquilo quando você trabalhava ou trabalha, quando o seu chefe fala assim, vamos mudar algumas condutas aqui. Como que você falava? Oh, beleza. E aí, o que será? Ai, adoro mudanças. Ou você sempre falava, ai, lá vem. Então, gente, isso diz mais sobre você do que o próprio tratamento, tá? Então, eu peço aí para você refletir também, tá? Mestre Lanto aqui, peça orientação a ele, para ele te dar sabedoria, se envolva na chama dourada, amarela, tá? E se envolva no seu eu interior e pergunte por que esses laços ainda não dissolveram. Tem algumas coisas ainda que precisam ser resolvidas dentro de você. Porque quando um não quer, dois não briga, tá? É isso. E outra coisa, uma vez feito, isso não quer dizer que isso daí não possa retornar, porque vai depender da sua forma e pensamento. O que você está vibrando, o que você está pensando. Se você fica chamando a pessoa em pensamento, ela se acopla de novo, tá bom? Então, gente, a partir do dia 10, a gente começa aqui no canal, só para os membros, as nossas lives, tá bom? Com o estudo de telos e as meditações akáshicas, tá bom? Beijo, seja de luz para você. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você acha. É sempre bem-vindo isso para a gente começar a entender o outro lado também. É importante, porque nem sempre a nossa percepção é a verdadeira, né? Pode ser complementar. Gratidão, gratidão, gratidão. Tenha um lindo, ótima quinta-feira para vocês. Beijos.